Boa noite a todas e a todos. Eu acho que é o seguinte, ninguém é obrigado a assumir cargo ou se candidatar a alguma coisa, mas a partir do momento que assume, tem obrigação de corresponder. E o que eu faço aqui hoje, nada mais que a obrigação minha. Assim, ontem eu estive em Jales, hoje estou aqui, amanhã eu vou a Assis, no evento da Unesp, segunda em Araçatuba, terça em Brasília, e assim eu acho que é obrigação nossa. A partir do momento que assume as responsabilidades, tem que cumprir a contento essa relação que se propôs. Na verdade, isso não se trata de palestra, se trata de uma troca de informações, de experiência que nós temos ao longo do profissional. Aqui na mesa nós temos a doutora Karine, que é do Departamento Jurídico do Hospital da Beneficência Portuguesa, o Dr. Lucas, que também pertence a um escritório de advocacia especializado em biodireito, em responsabilidade médica hospitalar. Eles participarão também desse evento, cada um transmitindo as impressões que tem a respeito desse novo Código de Ética que entrou em vigor agora no dia 13 de maio, no último dia 13 de maio, e não é importante apenas a existência de um Código de Ética, é importante também que todos tenham conhecimento da existência e dos termos desse Código de Ética. Daí o Conselho Regional de Medicina tem feito uma ampla divulgação. Inclusive, essas imagens que nós vamos passar foram cedidas pelo Conselho Regional através do Dr. Alfredo Delaringa, que me cedeu, facilitando a exposição sobre esse novo Código de Ética. O primeiro Código de Ética vem lá de 1867, e veio se reproduzindo no 29 e 31 até o ano de 1988, com a promulgação da nossa Constituição Federal. Bom, a edição desse código, na elaboração desse código, foram observadas análises comparadas dos códigos de ética médicos de outros países, decisões judiciais no nosso país, envolvendo o anterior Código de Ética Médica, as resoluções que foram baixadas desde 1988, foram incorporadas dilemas bioéticos e uma manutenção de um esquema clássico entre princípios, direitos e deveres. Vão notar, há uma tendência equivocada de se dizer que haveria um corporativismo com relação à atividade médica. Isso não existe. E o próprio Código de Ética deixa bastante claro isso, ao estabelecer que nós temos 10 incisos de normas de direitos, estabelecendo direitos dos médicos, direito do exercício profissional, e quase 120 artigos estabelecendo responsabilidades, obrigações, deveres e assim por diante. Então se afasta por absoluto um preconceito com relação a essa questão de ser corporativismo, de haver corporativismo. E, na realidade, também os médicos não precisam ficar preocupados com relação à questão desses 118 artigos tratando de responsabilidades, obrigações, deveres e assim por diante, porque isso, na verdade, constitui um norte a ser seguido durante o exercício profissional. Seguindo esse norte que é conferido pelo Código de Ética Médica, é uma segurança que tem o profissional de não se envolver em problemas que amanhã ou depois possam trazer aborrecimentos. Assim como o nosso Código de Ética estabelece vedações ao advogado, na verdade está dando um norte para os advogados, para os profissionais, de maneira a não se sujeitarem amanhã ou depois a um processo disciplinar, um processo ético, ou nem tanto problemas com os próprios clientes. Então, essas disposições visam, na verdade, dar norte ao proceder do profissional. Essa reforma assimilou primordialmente o exercício da autonomia do paciente e do médico. Até o código anterior, o que existia era um paternalismo por parte do profissional médico. O médico estabelecia a terapêutica a ser adotada independentemente de consulta ao paciente.
não havia essa disposição, essa obrigatoriedade de discutir o caso com o paciente. Isso era feito, foi feito inicialmente a critério de médio de cada profissional, e depois o conselho começou a ter orientações desse sentido, que isso deveria ser discutido, essas terapêuticas que seriam tomadas. E hoje isso já é norma, já está positivado que o profissional deve compartilhar a decisão da terapia com relação com o paciente. E a partir do momento que ele conferir, que ele esclarecer o paciente, e sempre o código vai repetir essa questão, que esse consentimento com relação à terapia tem que ser previamente esclarecido ao paciente, sempre previamente esclarecido ao paciente, de maneira a que o paciente compreenda com linguagem acessível ao nível daquele cliente, daquele paciente. E só a partir do momento que ele tiver convicção de que o paciente, devidamente esclarecido sobre as possibilidades terapêuticas, ele tenha condições de decidir. E o médico deve observar, nesses casos, a decisão do paciente. Ele compartilha essa decisão com o paciente. E entre a opinião dele e a opinião do paciente, vai prevalecer a opinião do paciente, desde que a terapêutica tenha possa trazer o mesmo benefício, o mesmo resultado. Isso é um avanço, isso realmente é um avanço na questão da bioética, é a bioética ingressando no Código de Ética de forma bastante evidenciada. Posso até fazer uma lembrança do meu avô era italiano, ele veio da Itália para trabalhar numa ferrovia, na noroeste do Brasil. E ele costumava brincar, Rui, dizendo o seguinte, que houve um grande acidente envolvendo vários funcionários da ferrovia e chamaram um médico para fazer a triagem. E o médico começou a separar os mais graves dos menos graves, os que já estavam mortos, falecidos e assim por diante. E até que ele tocou uma pessoa que estava ali, um jovem, e falou, esse aqui está morto. E o rapaz reagiu, disse, não, doutor, io sono vivo? Não, doutor, estou vivo, ele falou assim. Aí disse que o médico virou e falou para ele assim, escuta, o médico aqui sou eu, então não seja teimoso. Entendeu? Essa situação é só para dar uma ilustração, mas a realidade é que até então o médico que dava a terapia sem muita preocupação se o paciente concordava ou não com aquela terapêutica que ele estava instituindo. E o paciente também, por sua vez, também não se preocupava em procurar saber se o médico estava fazendo de acordo, se aquele era o melhor caminho, se aquela era a menor terapia, se assim por diante. Mas mudou. Mudou a sociedade. Mudou a sociedade brasileira. E necessariamente a ética não, a ética continua a mesma. Só que a sociedade mudou e haveria necessidade de alteração desse código. E alterar o código de acordo com a realidade que nós estamos vivenciando. E essa é uma das questões que nós hoje vivenciamos. Qualquer pessoa hoje tem acesso à internet, qualquer pessoa tem acesso a informações para saber das terapias, mesmo que não vá se aprofundar, não tenha condições de se aprofundar, condições técnicas para se aprofundar, ele tem uma certa noção do mal que padece, das terapêuticas que podem ser instaladas, e discutir isso com o profissional e ele deliberar, junto com o médico, qual seria a melhor conduta, a conduta mais adequada. E por isso o avanço desse código, reconhecendo que a sociedade mudou. E mudou não a sociedade, mudou também a questão dos avanços tecnológicos, mudaram, hoje fazem parte do nosso dia a dia. A internet até o ano de 1990 era uma coisa insípida. Hoje todos têm acesso à internet. Até os 50 anos atrás, a idade média de vida nossa era de 50 e poucos anos. Hoje nós estamos mais acima de 70 anos. Em razão de quê? Em razão dos avanços da ciência, da medicina, da tecnologia, assim por diante. E o novo Código de Ética, além de prever essas situações, essas mudanças, o Conselho Federal ainda fez uma coisa melhor ainda. Essa comissão responsável pela coordenação desse código foi transformada em uma comissão permanente.
para assimilar os avanços tecnológicos e as mudanças da sociedade, de maneira a que 5 anos ser revisto novamente esse código. E depois de 5 em 5 anos ser novamente revistos. E assim, isso em princípio, porque de acordo com as mudanças pode ser antecipada essa revisão. E com certeza, o que nós avançamos nos últimos 50 anos, 90% aconteceu nos últimos 5 anos. E a tendência é essas mudanças serem ocorrerem em menos tempo. Daí a necessidade dessa comissão permanente. Também como aprimoramento, o melhor uso da tecnociência, foi a previsão expressa, depois o Dr. Lucas vai falar a respeito. Uma coisa que choca muito, não só os profissionais médicos, mas a sociedade de uma maneira geral, que é o abuso de publicidade inescrupulosa por parte de certos profissionais médicos. Os conselhos regionais vinham combatendo isso. Era comum a gente ver profissionais de determinadas especialidades se expondo em programas de televisão, programas de auditório, assim por diante. Isso não traz nada, não enobrece, não traz crescimento algum para a sociedade ou para a própria medicina. Isso apenas traz uma exposição daquele profissional em detrimento aos demais profissionais que não têm acesso àquela divulgação daquela maneira antiética. E isso agora tem normatização, foi positivado isso no nosso novo código, Código de Ética Médica. E digo nosso novo código porque esse código não pertence aos médicos apenas, mas sim à sociedade toda. Os conflitos de interesse no exercício profissional envolvendo médicos e indústria relacionada. Isso também traz essa relação absolutamente censurável que entre laboratórios, entre fabricantes de próteses e órteses com o profissional médico. Isso traz prejuízo, sem dúvida nenhuma, para a sociedade e para a própria classe médica. Nós temos casos assim, o Conselho andou fazendo pesquisas com relação a receituários médicos, que os médicos receitam medicamentos dados, ou seja, orientados, dirigidos pelos laboratórios e não pela consciência profissional dele. Isso é uma coisa extremamente grave. E como que se contorna isso? Se contorna com a sociedade denunciando, com a sociedade participando, porque os órgãos de classe responsáveis pela fiscalização, por si, não têm condições de fazer essa fiscalização, porque isso é uma coisa difusa, isso acontece de forma difusa. Então, a sociedade que tem acesso, que toma conhecimento disso, tem que denunciar, porque isso não pode ocorrer, não deve acontecer, porque isso causa prejuízo a nós e causa prejuízo à própria classe médica. Nós temos aí os laboratórios entrando já, vamos dizer, dentro das próprias escolas médicas, dentro da própria academia, já dirigindo os alunos, os acadêmicos, para esse tipo de comportamento. Então, quando se forma, acha absolutamente natural que tenham esse comportamento que já tinha o professor e antes dele o que o antecedeu e assim por diante. Então, essa mentalidade é formada dentro da própria academia, o que também é um absurdo. E vem agora o nosso novo código e estabelece positiva essas questões como sendo infração ética. Isso foi um avanço que deve ter repercussões muito sérias, muito graves. Nós temos vários casos de verdadeiros lobbies formados, isso, inclusive envolvendo questão policial, com colegas nossos, inclusive presos em função desse tipo de comportamento. A cidadania, tanto de médicos como de pacientes, todos os cidadãos com direitos e deveres constitucionais. O Código reconhece, como não poderia deixar de ser, os direitos individuais dos pacientes e da sociedade de uma maneira geral, de todos, estabelecendo regras claras com relação ao atendimento do paciente, aos direitos desse paciente perante o profissional médico
e estabelece os mecanismos para buscar ver assegurada a execução desses direitos. Esse código foram 2 anos, essa comissão ficou reunida permanentemente por 2 anos, recebeu 2.000 sugestões e proposições de toda sorte de profissionais, de colegas, advogados e assim por diante. Foi composta por 2 juristas, não apenas por médicos. E o resultado, a meu ver, foi altamente positivo. Eu vou pular essa questão das expressões, que são expressões que foram acrescidas ao novo código, que não tinham no código anterior. A maior parte delas relativas à bioética. A parte em vermelho são as palavras que foram acrescidas. O presente contém normas que devem ser seguidas no exercício da sua profissão, inclusive no exercício de atividades relativas ao ensino. O código anterior não contemplava a atividade profissional do médico quando era ligada ao ensino, e sim só a atividade profissional do exercício da medicina, não do ensino. Esse inovou. Agora o profissional, médico, evidentemente, pode ter seu comportamento sindicado pelos conselhos regionais na qualidade de professor, de docente e assim por diante. E também inovou ao acrescer que também aqueles profissionais médicos que se dedicam à pesquisa, eles devem também se submeter ao código de ética no exercício dessa pesquisa, durante o transcurso dessa pesquisa, no abordamento do objeto da pesquisa, do eventual participante dessa pesquisa. Também nesses casos, o profissional pesquisador está sujeito às normas do Código de Ética. E outra inovação, que é com relação aos serviços de saúde. O profissional médico hoje que ocupa um cargo de direção num serviço de saúde, seja ele público, seja privado, diretor técnico, diretor clínico, também agora está sujeito às normas do novo Código de Ética. Também ele deve observar o novo Código de Ética. Também o comportamento dele pode ser sindicado pelos conselhos regionais de medicina. E acresce de uma maneira mais genérica, ele coloca que quaisquer outras atividades em que utilize o conhecimento advindo do estudo da medicina. Isso abrange toda e qualquer atividade que pode ser realizada pelo médico envolvendo o estudo da medicina. Isso já é um exercício de futurologia, porque se não foi abrangido nos outros 4 itens anteriores, fatalmente cai na conclusão dessa disposição. Os princípios fundamentais com relação aos sigilos, o sigilo, a respeito de informações que detenha, se mantém a questão do sigilo, acrescenta a questão da remuneração digna e justa, os meios, nenhuma disposição estatutária, regimental de hospital, de instituição pública ou privada, limitará a escolha pelo médico dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticadas para o estabelecimento do diagnóstico, execução do tratamento, salvo quando em benefício do paciente. Os meios cientificamente reconhecidos, aqueles meios que não se tem discussão, não quanto no Brasil, todos os meios reconhecidamente admitidos são aqueles meios consagrados pela medicina, os meios aceitos pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, como os próprios conselhos, a vigilância sanitária e assim por diante. O médico se responsabilizará em caráter pessoal e nunca presumido. Essa disposição que foi colocada por influência do professor Miguel Kfouri, a ideia é ressaltar sempre que o objeto do contrato médico é de meio e não de fim. O médico não pode assumir uma responsabilidade objetiva pela atuação profissional. Então, essa colocação é expressa para isso ficar bem caracterizado, inclusive no próprio Código de Ética Médica, que a responsabilidade é uma responsabilidade de meio, não é uma responsabilidade objetiva. E acresce uma questão que diz que a relação médico-paciente não caracteriza uma relação de consumo.
Isso aparentemente vem de encontro a alguns entendimentos já de jurisprudência, no sentido de que se aplica o Código do Consumidor nas relações envolvendo médico, paciente e assim por diante. E o Código de Ética Médico afirma que não, que essa não é uma relação de consumo. Isso eu acho bastante importante, porque a partir do momento que o médico assumir, não colocasse claramente a posição dele, que ele não tem, que ele não quer que essa relação seja considerada uma relação de consumo, ele estaria aceitando que seria relação de consumo, como tem entendimento, baseado no artigo 14º do Código do Consumidor. E eu acho extremamente importante, especialmente pela classe médica, que ela entenda que a vida e a saúde não seja artigo de consumo. Eu acho até uma questão de ética, de bioética, que eles não podem assumir, ainda que venha a ser reconhecido pelo judiciário, que é uma relação de consumo, o próprio profissional não pode entender que a atividade dele seja um objeto de consumo. A saúde, a vida seja objeto de consumo. Por esse aspecto de bioética, eu acho que é corretíssimo essa disposição. No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência e previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes. Essa é a questão que nós havia colocado anteriormente, com relação a partilhar a decisão sobre as condutas e terapias a serem implementadas. Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará ao paciente, sob atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Sem dizer, essa é uma questão de ortotanásia. O Código estabeleceu expressamente uma questão de ortotanásia, sem usar a expressão ortotanásia. E eu acho importante, porque essa é uma discussão que vem tendo há bastante tempo, no nosso Brasil, não apenas no nosso país, mas no mundo todo. Alguns países admitem a eutanásia. O Brasil, por uma questão cultural e religiosa, não tem aceito a eutanásia, não se aceita a eutanásia, mas a ortotanásia tem sido admitida. Inclusive tem uma legislação estadual do governador Mário Covas, que leva seu nome, né, foi batizado com seu nome, Lei Mário Covas, que admite a ortotanásia. O Código, refletindo a sociedade brasileira, aceitou a ortotanásia, sem usar a expressão, e também refletindo a sociedade, ele afastou de forma taxativa a eutanásia e a distanásia. A seguida, tem os dispositivos. Quando envolvido na produção de conhecimento científico, o médico agirá com isenção, independência, visando o maior benefício para os pacientes e a sociedade. Essa é a questão do conflito, quando ele está agindo como cientista. Ele deve buscar o benefício para o paciente e não apenas o benefício com relação ao projeto de pesquisa dele. Exercer são os direitos que foram acrescidos, essas disposições crescidas, sem ser discriminado, indicar procedimento adequado, observar as práticas cientificamente reconhecidas, apontar falhas em normas e contratos e práticas internas de instituições, recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada, onde as condições de trabalho não sejam dignas, possam prejudicar a própria saúde ou a do paciente, bem como dos demais profissionais. Uma preocupação com os demais profissionais que interagem dentro dos serviços de saúde. Estabelecer os seus honorários de forma justa e digna. E é a questão da responsabilidade profissional. Causar dano ao paciente por ação ou omissão. Essas expressões foram acrescidas. E reprisa a questão dos princípios fundamentais. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser presumida. Estabelece uma questão muito grave, que é a questão de falta do plantão, que já existia resoluções nesse sentido e agora vem claramente com positivado. Deixar de comparecer a plantão em horário pré-estabelecido. Na ausência de médico, plantonista, substituto, e aí vem um acréscimo cometendo
à direção técnica a responsabilidade para solucionar essa falta. A direção técnica do subestabelecimento de saúde deve providenciar a substituição. Receitar, testar e medir laudos de forma secreta e legível, sem a devida identificação de seu número de registro do Conselho Regional de Medicina. Isso não há necessidade do profissional carimbar. O que ele tem que ser é identificado com o nome e o número do CRM. Ele tem que ser identificado. Havia decisões, resoluções anteriores com relação a essa questão, mas é de fundamental importância que o profissional se identifique. Não há necessidade de ele se carimbar, dessa questão burocrática de carimbo, mas ele precisa ser identificado. E ele estabelece com o número de registro. Desculpa legislação específica nos casos de transplante de órgão, no caso de procriação medicamente assistida, o Dr. Lucas vai se manifestar. Também sobre isso ele se fala. Intervir sobre o genoma também. Direitos humanos. Deixar de obter consentimento do paciente ou do seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. É aquela questão inicial que nós falamos sobre o consciente esclarecido do paciente ou do seu representante legal. Tratar o ser humano, com relação a essa questão do esclarecimento, de compartilhar, o código traz uma inovação, que até o menor de idade tem direito de saber e compartilhar a decisão sobre a terapêutica que vai ser instalada. Tratar o ser humano sem civilidade. Prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, aquelas consultas por telefone, assim por diante, que o médico acaba se enrascando com esse tipo. Isso havia normatização, havia resoluções e hoje está claro pelo novo Código de Ética. O atendimento à distância nos moldes da telemedicina, o outro método dar-se-á sob regulamentação do Conselho Federal. Ainda não está está prevendo a possibilidade disso, mas delegando ao Conselho Federal a regulamentação de como isso deverá ocorrer. Opor-se à realização de junta médica ou segunda opinião. O médico não pode, hoje, com base no novo código, antes havia orientação nesse sentido, se opor ao paciente que solicita uma segunda opinião. E dentro dessa colocação, dessa vedação do código, está implícito que ele não deve apenas não se opor, ele deve fornecer os elementos para que o colega que for ser consultado, for ser ouvido com relação a isso, tenha essas informações. Ou seja, um relatório médico ou coisa semelhante. Abreviar a vida do paciente. Aqui vem o oposto. Vem a eutanásia, abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou do seu representante legal. Muito embora a opinião pessoal minha, no meu caso específico, seja a favor da eutanásia, para mim, evidentemente, o código veda isso do profissional. E veda também, no parágrafo seguinte, no parágrafo único, o oposto, que é a distanásia. Que na realidade, em muitos casos, eu vou completar, nos casos de doença incurável, terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas. Esta, na verdade, é a distanásia, que é a obstinação terapêutica, aquele furor terapêutico. O paciente já está em morte cerebral e fica sendo mantido aquilo, não se prolonga a vida, se prolonga o sofrimento dos familiares a um custo excessivo, às vezes insuportável, e assim por diante, sem nenhum resultado prático, sem nenhum propósito. Isso, muitas vezes, a eutanásia é filha da distanásia, ou seja, instala um procedimento, instala um furor terapêutico desse, leva a uma situação que depois vai se provocar a abreviação da vida desse paciente. Os próprios familiares vão pedir depois que isso seja feito. Então acaba uma sendo filha da outra, uma gerando a outra.
O código ficou no intermediário, o código ficou na ortotanase, que é deixar a natureza seguir seu curso, tomando medidas paliativas para aliviar o sofrimento, aliviar a dor do paciente. Essa situação ficou foi bastante divulgado no caso do Papa João Paulo II, que optou por isso no final da sua vida. E a partir de então, a sociedade assimilou melhor. Preferiu ele morrer com dignidade no Vaticano do que ficar por um período aí impossível de se precisar, ligados ao aparelho, prolongando não a vida, mas sim esse estado de morte. E tem um conselheiro do Conselho, um ex-conselheiro do Conselho Federal de Medicina, ele usa até uma expressão muito boa para isso. Ele fala que quase que seria a mumificação tecnológica. Então fica ali um morto-vivo. Não está morto, mas também não está vivo. Embalsamamento tecnológico, essa é a expressão que ele usa. Há um embalsamamento tecnológico. Fica embalsamada a pessoa. Por um período, quanto? Por 1 ano, 2 anos, 3 dias, 10 dias, 20 dias, sem prolongar a vida, sem prolongando o sofrimento. Retirar órgão de doador vivo quando este for juridicamente incapaz, mesmo se houver autorização do seu representante legal, exceto nos casos permitidos e regulamentados em lei. O Conselho delega à legislação que deve sair a questão de se permitir ou não a retirada de órgãos para doação quando se tratar de incapazes. Sejam eles capazes em função da questão mental, sejam incapazes em função da idade. E isso causa um dilema ético muito grande. Eu lembro que teve há pouco tempo, nós discutimos uma questão de doação por presidiários. Até que ponto quem está preso teria autonomia para deliberar sobre a doação de órgãos? Uma coisa profunda, né? Porque aparentemente ele estaria com condições de doar. Mas a condição dele de se encontrar gastulado, eu acho que retira a liberdade de fazê-lo. Vicia a vontade, exatamente. É um vício de vontade. Relação entre médicos, usar de sua posição hierárquica para impedir por motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, interesse econômico, e aí eu acresço, que não técnico, científico ou ético. Remuneração profissional. Tem médicos na plateia? Tem algum médico? Uma médica. Para obter vantagem, essa é uma outra questão também de ética fundamental. Exercer simultaneamente a medicina e a farmácia, obter vantagem pelo encaminhamento de procedimentos, pela comercialização de medicamentos, órteses, próteses, implantes de qualquer natureza, cuja compra decorra de influência direta ou em virtude de sua atividade profissional. Ficou bastante patenteado hoje essa vedação do médico oftalmologista ter ótica, médico ser dono de farmácia, médico dirigir para determinados fabricantes de órteses e próteses e assim por diante. Isso é vedado expressamente, ficou positivada essa vedação nesse código novo. Oferecer seus serviços profissionais como prêmio, qualquer que seja a sua natureza. Isso a gente até via em programa de televisão, o profissional fazendo isso. Estabelecer vínculo de qualquer natureza com empresas que anunciam ou comercializam planos de financiamento, cartões de descontos ou consórcio para procedimentos médicos. Eu vi o Conselho fazendo uma manifestação contra esses planos de saúde que oferecem, inclusive, desconto nos honorários médicos. Os honorários dos médicos cooperados desses planos de saúde, que é uma barbaridade. Isso acaba com a profissão, acaba com a classe. O sigilo profissional, revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente.
Aqui nós temos uma série de problemas que envolvem essa questão do sigilo com relação ao prontuário médico. Quando esses prontuários são, de uma maneira geral, os hospitais e os serviços de saúde optam por não atender requisições de policiais e atender as requisições judiciais. Eu creio que isso deva ser estudado caso a caso. Eu me lembro que teve um caso aqui no Mato Grosso do Sul, que um juiz de Campo Grande havia uma denúncia com uma determinada médica com relação ao aborto, que ela faria aborto, estaria fazendo aborto na classe alta da sociedade matogrossense, sul-matogrossense. E o juiz determinou a requisição de todos os prontuários, e foram lá prender todos os prontuários, e não decretou o sigilo. Fez mais ainda, deixou que qualquer curioso fosse lá e manuseasse esses prontuários. Então a gente, não é pelo fato de ser a requisição ser judicial que em princípio já dispensa qualquer outra cautela, não é bem assim. Isso tem que ser estudado caso a caso. Mesmo que o fato, permanece essa proibição, mesmo que o fato seja de conhecimento público ou o paciente tenha falecido. Essa questão do paciente falecido é extremamente importante, porque a vida é muito mais e não se encerra apenas com a morte, não se encerra com a morte. A vida é tudo isso que nós vivenciamos, as nossas relações, os filhos que deixamos, os pais que tivemos, os irmãos que temos e assim por diante. Então a vida não se encerra com a morte. E as informações que nós temos e que nós transmitimos para os nossos médicos, para os nossos advogados, para os nossos confessores, nós o fazemos em virtude de uma relação de confiança. E essa relação de confiança não pode ser quebrada mesmo depois da nossa morte. E o Código reconhece isso nessa disposição, estabelecendo que mesmo depois de falecido, esse paciente tem direito ao sigilo. Pelo motivo que ele compreender, não importa. Não compete ao médico ou a quem quer que seja deliberar se aquele sigilo deva ou não deva ser exposto. Quando, simplesmente por ter falecido. Quando de seu depoimento como testemunha, nessa hipótese o médico comparecerá perante a autoridade e declarará seu impedimento. Essa é uma disposição. Nós temos disposição no Código de Processo Penal, no Código Penal, né, estabelecendo como crime a questão de revelar sigilo profissional, que o médico deve exatamente agir dessa maneira, deve comparecer quando arrolado como testemunha e declinar o seu impedimento. No Código de Processo Civil há expressa disposição nesse sentido, e ele e tem ainda uma questão que vai mais além ainda. Ele deve também, ele deve lá declarar que ele está impedido, e o paciente dele, o cliente dele, pode ou não liberá-lo. Se o paciente liberá-lo desse sigilo, para que ele deponha, aí ele deve decidir se ele vai depor ou não. Não basta para ele depor, ele não é obrigado a depor pelo paciente tê-lo liberado. Ele deve, a partir do momento que o paciente liberá-lo de depor, ele deve decidir. Compete a ele ainda decidir se vai ou não. E aqui uma disposição que vai criar bastante, o judiciário vai ser chamado a dar a sua posição com relação a isso. Na investigação de suspeita de crime, o médico estará impedido de revelar segredo que possa expor o paciente ao processo penal. Isso, com toda certeza, vai trazer uma série de discussões judiciais. Deixar de orientar seus auxiliares e alunos a respeitar o sigilo profissional e a zelar para que seja por eles mantido. Vejam assim, auxiliares e alunos. Alunos é aquela disposição lá atrás de o ensino, médico, professor, também hoje está sujeito ao Código de Ética. E aqui é reprisada essa posição. Os documentos,
O prontuário deve conter a questão, o que deve ficou claro agora pelo novo Código de Ética, o que deve compor o prontuário médico. Dados clínicos necessários à boa condução do caso, sendo preenchido em cada avaliação, em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro médico no Conselho Regional de Medicina. Para nós que somos advogados, nós estamos acostumados a lidar com um processo físico em que é numerado. Para a gente, essa questão burocrática é uma coisa mais simples para nós. A gente está mais habituado com isso. Todas as páginas numeradas, tudo relativamente em certa ordem. O prontuário médico normalmente não tem não é bem organizado. E vem agora o código estabelecendo essa questão de que tem que ser em ordem cronológica, a documentação exibida em ordem cronológica, colocada em ordem cronológica, para facilitar o manuseio e a compreensão de quem vai amanhã depois consultar esse prontuário, mesmo outro profissional. Especialmente. Liberar cópias do prontuário sob guarda, salvo quando autorizado por escrito pelo paciente para atender ordem judicial ou para a sua própria defesa. Essa é a questão do sigilo. O sigilo não se prende quando o médico vai utilizar esse prontuário, o hospital vai utilizar, o serviço de saúde vai utilizar esse prontuário, numa hipótese que ele estiver sendo acionado por aquele paciente ou por familiares daquele paciente. Ele não está preso ao sigilo. O que se recomenda fazer a nós advogados, é que quando nós exibimos esse prontuário em juízo, nós pedimos que corra doravante o processo em sigilo. Quando requisitado judicialmente, o prontuário será disponibilizado ao perito médico nomeado pelo juiz. Então é a questão de não encaminhar esse prontuário por requisição médica e sim dizer que ele está à disposição do perito que for nomeado pelo juiz para que esse perito compareça no serviço de saúde, seja hospital, seja clínica particular, e lá examine esse prontuário e faça as anotações, porque esse perito também está sujeito ao sigilo e sujeito também ao Código de Ética. Deixei de fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente quando requisitado pelos Conselhos Regionais de Medicina. O Conselho não está preso a esse sigilo, porquanto a ele compete a fiscalização do exercício profissional. Auditoria, ser perito, auditor do próprio paciente e de pessoas de sua família. Aí é evidente o conflito, mas como isso ocorreu, isso foi bastante recorrente, houve a necessidade de se positivar. Intervir quando em função de auditor, assistente técnico ou perito nos atos profissionais de outro médico. Isso é aquele médico xereta que vai fazer uma perícia num paciente e começa a dar pitaco no trabalho profissional do médico assistente. Isso é infelizmente, tão comum que precisou ser normatizado, positivado também. Ensino e pesquisa, deixar de obter do paciente, seu representante legal, o termo do consentimento livre, esclarecido. Vejam que essa é uma questão assim que se repete ao longo do código, essa questão do consentimento livre esclarecido. Praticar a medicina no exercício da docência sem o consentimento do paciente ou do seu representante legal. Sempre é recorrente essa questão no novo código. A publicidade, os títulos científicos que não possam comprovar não devem ser expostos. O médico não deve dizer que ele tem determinado título científico se ele não pode comprovar, se amanhã depois ele vai ser requisitado, solicitado a isso. Participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja a sua natureza, valendo-se de sua profissão. Apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas ou ilustração de terceiro, é o plágio. O médico portador de doença incapacitante para exercício profissional, apurada pelo CRM, em procedimento administrativo com perícia médica, terá seus registros suspensos. Isso já existia disposições normativas do Código e dos conselhos e agora vem expressamente. Os médicos cometerem faltas graves previstas nesse Código, cuja continuidade do exercício profissional constitua risco de danos irreparáveis ao paciente ou à sociedade, poderão ter o exercício profissional suspenso mediante procedimento administrativo específico. No caso de profissional que já não tem mais condições de exercer a profissão em virtude desses problemas recorrentes. O nosso código do estatuto prevê também a hipótese de suspensão preventiva do exercício profissional do advogado.